Olá, vamos fazer mais uma análise interpretativa do mapa natal, agora do Elon Musk, empresário que se naturalizou norte-americano, né? Tem nacionalidade canadense também, mas ele nasceu na África do Sul, em Pretória, dia 28/6/71, 6:30 da manhã. Ele tem o ascendente em Gêmeos, mas abrindo a 29 graus, que é um aspecto, um grau assim bem desafiante, traz muitos desafios, né? E ele tem também o Sol, Mercúrio em Câncer, ali na casa 1, e a Lua em Virgem, na casa 2. É interessante esse mapa, que salta aos olhos, assim, logo que você vê de forma assim panorâmica o mapa, alguns pontos kármicos, porque se diz que na astrologia moderna todo mapa, na realidade, tem uma questão aí kármica que a gente pode perceber depois de muita análise e tal. Alguns mapas você demora para ver, ele não aparece tanto assim na primeira vista. E no caso desse mapa a gente percebe que tem muita coisa que ressalta aos olhos, né? Uma delas, justamente esse grau, abril, ascendente a grau 29, que é chamado de grau anorético, é um grau que revela certas dificuldades, né? E reforça isso ainda, reforçando isso, que a casa 1 dele, na realidade, também está meio escondida do mapa. O que quer dizer uma casa escondida? É quando a abertura da casa ela não se dá naquele signo. Então, por exemplo, a gente tem abrindo o ascendente dele a 29 graus de Gêmeos e logo na casa 2 ela abre em Leão. Então é como se esse signo de Câncer que está ali na primeira casa não fosse tocada, né? Então é como se ela estivesse escondida mesmo. E esse eixo 1-7 é o eixo do relacionamento, das parcerias e tal, né? Então a gente já vê que tem essa dificuldade aí da personalidade dele, apesar dele ser canceriano, e a gente sabe que ele também tem um Júpiter na casa 5, né? Que também tem a ver com criatividade, com filhos, né? E a gente sabe que ele, no primeiro casamento, por uma questão de inseminação artificial, ele teve um gêmeos e depois teve trigêmeos. Então, no primeiro casamento já teve 5 filhos. Então, Júpiter de casa 5, né? O Júpiter expande tudo. Casa 5 é a casa dos filhos. E depois do segundo casamento, depois ele teve vários relacionamentos. No segundo casamento, mais recente, 2018, ele teve mais 3 filhos. E se separou em 2021. E ainda tem uma moça que parece que teve um relacionamento com ele e tudo mais, apareceu também, né, dizendo que filho era dele e tal. Então, realmente é interessante, porque o Júpiter expande, né, está na casa dos filhos aqui. Mas vamos ver as questões aqui que estão aparecendo à vista, que é esse grau anarético aqui, é esse Sol, Mercúrio em Câncer meio que escondido, abafado, apagado, nesse eixo 1-7 das parcerias, dos relacionamentos. Quer dizer que ele tem essa necessidade de criar família, etc., mas que não consegue firmar, né? Tem essa inconstância. E tem também, na casa 10, o Quiron, bem próximo da abertura da casa, em Áries. Então, mais uma coisa que aparece também muito evidente é essa dificuldade que ele tem de lidar com a autoridade. Essa insegurança, esse incômodo, essa dificuldade de lidar até questões ali com o pai e tal. A casa 10 representa o pai também. E essa coisa assim, ligada ao trabalho, à missão dele, sendo regido por Marte, né? E por ser um signo assim que inicia a mandala, quer dizer que ele está sempre iniciando novos projetos. Isso a gente vê porque ele tem uma série de empresas, né? Em torno de 4 ou 5 empresas, cada uma com foco num tema diferente e tal. Então, isso mostra bem isso, né? Esse Quiron. E esse Quiron está em aspecto tenso com o Sol dele, quer dizer, tanto ele está fazendo aspecto difícil com o Sol e Quiron, o Sol está fazendo aspecto difícil com o Plutão, no mapa dele, com Urano e com Lilith. Quer dizer, todas questões, assim, desafios que tem aí em relação à própria identidade dele, porque tudo que toca o Sol diz respeito à própria identidade dele. E aí também junto com Mercúrio, né, que também é a mente, a comunicação, a maneira como ele vê, como ele lida com as coisas, né? Então é sempre uma maneira meio afirma uma coisa, mas no fim faz outra, né? Como a gente viu assim um contrato que foi feito com a empresa dele que leva a internet, né, a chamada Starlink, com o governo anterior, governo brasileiro anterior.
dizendo que essa empresa dele iria levar a internet para todas as escolas da Amazônia. Só que, na realidade, foi o contrário, né? Ele favoreceu, são os garimpeiros que estavam ali destruindo a Amazônia e também trazendo muitos prejuízos às comunidades indígenas que moram naquela região, né? E estão sofrendo até hoje com isso. Né? E a gente vê também o Júpiter dele aqui nessa casa 5, junto com Netuno, quer dizer, o Júpiter já é exagerado, né? Já é aquele que expande, que exagera, em ângulo tenso com Saturno dele, né? Que é o planeta dos desafios do mapa. Em relação aos grupos, está justamente na casa 11. Então, ele está em choque, Júpiter com Saturno, e também em choque com a Lua dele. Então a gente vê que existem desafios para lidar com os grupos, né? Mesmo que ele seja um dos donos aí das redes sociais, né? A maneira como ele lida com a comunicação é muito assim, é o contrário do que é realmente se comunicar, né? Então é uma liberdade de expressão entre aspas, né? Uma liberdade baseada na manipulação, baseada na disseminação de mentiras, né, e baseada numa coisa assim aberta, sem lei, sem nada, né? Quer dizer, então é uma liberdade aliada a autoritarismo, etc. Então esses são os aspectos do Sol dele, com Plutão, com Urano, com o próprio Quirón, né? Então essa dificuldade que ele tem, esse Sol ali abafado no mapa, sem uma presença. Mas o Sol canceriano, né? Ele conseguiu, né? Pelo menos assim, essa coisa de produzir, criar filhos e tal, né? Parece que é um desejo. Mostra isso aqui, o Sol canceriano gosta de ter pessoas, família por perto e tal. Então isso aqui mostra bem, revela bem no mapa dele isso, né? E a gente tem também um eixo importante, que além dos planetas e dos asteroides, a gente tem também os nodos lunares, que são pontos matemáticos, né, no mapa. E esses nodos lunares, o nodo norte costuma apontar a direção que a pessoa deve ir, né, o caminho que ela deve seguir nessa vida, e o nodo sul, que está no mesmo eixo, só que o eixo contrário, é o que a pessoa deve ter vivido em vidas passadas. Então ele tem justamente esse nodo norte em Aquário e o nodo sul em Leão. Então provavelmente ele viveu com essa energia leonina, né, no passado, muito reconhecimento, provavelmente ligado a alguma atividade artística, foco na identidade dele pessoal, brilho, né, palco, e também pode ser até acúmulo de bens, né, por que não? Né? O leão ele gosta, né, de ser elogiado, ele gosta de coisas boas, ele gosta de aparecer, de ter um brilho próprio, né, justamente na casa 2, né, que é das finanças, da vida material. Então nesse sentido mostra bem isso, né, quer dizer, ele tem essa facilidade. E também a Vênus dele está muito bem posicionada, tem muitos aspectos positivos, tanto com Marte quanto com Urano e até mesmo com o nó do norte, quer dizer, a Vênus dele está muito ligada às finanças. Então a gente vê essa facilidade que ele tem. E no nó do norte, ele está num signo de Aquário junto com Marte, né? Tá interessante, né? Essa necessidade que ele tem também de querer chegar até Marte, quer dizer, o Marte dele está justamente aqui apontando onde ele deve ir, e o Aquário está ligado com tecnologia também, né? E uma certa liberdade, autonomia, Aquário traz isso, né? Mas agora com aspectos tensos já é uma liberdade um pouco uma direção não exatamente do que a gente entende, né? Uma liberdade baseada assim eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, sem respeitar a lei, regra, nada. Então, os aspectos tensos de Marte também com Júpiter e Netuno, revelando isso, quer dizer, a minha liberdade é até onde eu acho que eu tenho que ser livre, não importante se vai prejudicar alguém ou não, né? Então é uma coisa meio assim. Mas é bem interessante como o mapa revela a pessoa, né? Agora é claro que se fosse uma pessoa que não tivesse todas essas problemáticas que ele tem, né? Eu acho que seria um mapa bem interessante, ligado à criatividade e ligado à tecnologia, direcionado para coisas interessantes, né? Positivas para a humanidade. Mas infelizmente, né? Não é bem o que a gente está vendo por parte dele e a influência que ele está tendo nesse grupo aí chamado de extrema-direita, né, que está no mundo todo, e ele é um representante desse grupo aí, né, então infelizmente é bem complicado, e o que a relação dele com o governo brasileiro também é bem difícil,
essa briga dele com o judiciário e tudo mais, né, com o Supremo. Então, infelizmente, mas mostra bastante coisa assim, da personalidade dele, das dificuldades e aspectos kármicos, que certamente, se ele fosse uma pessoa que tivesse uma consciência um pouco maior, né, são questões que podem muito bem ser trabalhadas, né, e a partir disso, às vezes a partir do desafio, né, um desafio que aparece no mapa natal, a gente pode crescer com ele, né, e superar, né, a partir do momento que eu entendo aquilo, tenho consciência daquilo. Então é interessante para isso. E tem esse lado também psicológico, né, que o mapa ajuda a pessoa a se encontrar e buscando soluções para eliminar essas pedrinhas que aparecem aqui e ali. Mas então basicamente é isso que eu queria falar e também do retorno, né, de Quiron, que Quiron está no trânsito, está ali em Áries, onde ele tem o Quiron em Áries também. Então, e logo, talvez em 2026, o Saturno, que está agora em Peixes, vai se encontrar com o Quiron dele. Então, isso traz um pouco de choque, um pouco também até de agressividade, né? Não sei como que vai ser, né? Como que ele vai lidar com questões aí profissionais, do trabalho dele e tal. Bom, então é basicamente isso. Agradeço por quem me ouviu até agora. Estamos ali no Instagram também, @estalar.caravana. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo vídeo.